Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 18 de setembro de 2020, são 20 horas e 42 minutos. Qual o seu tema preferido para filmes? O que você gosta mais? Se for drama, a lição número 4 é uma excelente pedida. O drama de Jó. Você que está chegando aqui agora, faça como a Direne Crochet e junte-se a nós aqui na Academia Bíblica Teológica Bereshit. Hoje, falando do drama de Jó, falaremos acerca do que este homem de Deus passou. Os vídeos aqui saem sempre às 11h30 da manhã, ao meio-dia e meia, 1h30 da tarde, às 2h30 da tarde. Texto áureo. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 2, versículo 21. Verdade prática. A despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Independente do que você passa, do que eu passo, do que nós passamos na nossa vida, nós precisamos, assim como Jó, permanecer firmes no Senhor, porque certamente as provações virão, as provações ou as consequências, ou ambas, mas nós precisamos estar firmes em Deus. Introdução. A provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados. Os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição. Então veremos que, apesar das grandes provações de Jó, as grandes circunstâncias que Jó passou, ele se manteve fiel a Deus. Ele não blasfemou contra Deus, porque este era o principal intuito de Satanás, era fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. Entretanto, Jó, apesar de todas as circunstâncias, ele se manteve firme. Tragédia de natureza econômica. O sucesso na esfera comercial. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era maior de todos os do Oriente. O respeito e a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a seu serviço. Vemos aqui então que Jó era um homem riquíssimo, tinha várias propriedades, uma situação financeira completamente confortável. Jó era um homem muito próspero e foi justamente por essa razão que Satanás, quando foi ter com Deus, disse que Jó era fiel a Deus única e exclusivamente porque tinha uma vida financeira muito próspera e tinha uma família muito, vamos dizer, perfeita, né? Uma família abençoada. Então vemos que, na verdade, aqui, uma das circunstâncias, né, a riqueza de Jó, foi, na verdade, um dos pontos que Satanás usou para acusar Jó de ser apenas um homem religioso. Satanás tentou a questão dizendo que Jó era apenas um homem religioso. Jó não tinha necessariamente fé em Deus. Ele apenas, devido à sua vida financeira e familiar muito boa, ele apenas fazia rituais, vamos assim dizer, que de nada Jó era fiel a Deus. E vemos aqui nossa lição, e até mesmo o livro de Jó nos mostra que não era isso. Na verdade, Jó, independente da circunstância, mesmo na riqueza ou mesmo na pobreza, Jó
continuou firme no Senhor, continuou fiel a Deus, independente das circunstâncias. Então vemos o drama de Jó na vida dele, na questão da riqueza aqui, que ele perde sua riqueza, ele continua firme no Senhor. O sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era sem dúvida o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de boi a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras, e não um nômade, como alguns autores supõem. Estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica abudá, encontrada somente em Jó e em Gênesis, é uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Os bois, da mesma forma, as ovelhas ofereciam proteína animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. Isto fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Há algumas questões bastante interessantes aqui. Uma delas, que é a questão que Jó tinha muitas terras. Jó era um agricultor. O Brasil, só para a gente ter uma noção, possui cerca de 7,8% de seu território destinado à agricultura. E você vê apenas 7,8%, você tem uma ideia, os Estados Unidos tem 18,8%, a Dinamarca 76,8% mais ou menos do seu território destinado à agricultura. Aí você vê o Brasil apenas com 7,8% do seu território destinado à agricultura, ele é um gigante na questão da agricultura. O Brasil é riquíssimo em questões do agronegócio. Para se ter uma ideia, o Brasil é hoje o maior agricultor, o maior produtor de soja do mundo. Estima-se que no próximo ano, a safra 2020-21, o Brasil tirará do seu solo 133 milhões de toneladas de soja. Então o Brasil ele é extremamente forte na questão da agricultura. E a agricultura, é claro, existem os riscos, é claro, não estou aqui para dizer que não tem risco. Claro que existem muitos riscos. Mas a agricultura ela é extremamente farta. Dependendo do seu trabalho, você consegue ficar milionário trabalhando apenas com a agricultura. Mas é claro, volto a dizer, existem muitos riscos, precisa saber fazer o negócio. E Jó era bom no negócio. Ele tinha muitas terras e fazia dessa terra o seu ganha-pão. E era um ganha-pão que, vamos dizer o seguinte, né? Era abençoado. Jó era riquíssimo. Por quê? Porque ele possuindo muitas terras e muitas pessoas a seu serviço, ele prosperava. E por que ele prosperava? Por causa do seu trabalho. Então vemos que Jó, ele era um agricultor, tinha lá a questão também das ovelhas, que também dava a questão do leite, que fazia o laticínio. Então vemos que Jó, tanto na questão do campo em si, da agricultura, como também na questão aqui de laticínios, de leite, por exemplo, ele era bem sucedido. E nós veremos um pouquinho mais agora o porquê que ele era tão bem sucedido assim. O ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Viu agora o segredo de Jó? Jó trabalhava duro. Jó era trabalhador. A prosperidade de Jó não veio do além, não veio do acaso. Jó era trabalhador. Jó era um homem que trabalhava e trabalhava duro, porque quem trabalha com agricultura, quem trabalha com terra, quem trabalha ou tem mesmo um sítio ou coisa dessa natureza, vai concordar comigo que é de fato um trabalho uma atividade extremamente trabalhosa. Trabalhar com terra, com animais, não é tarefa para qualquer um. Precisa ser bom de braço. Então, Jó era trabalhador. Muitas pessoas acham que Jó, essa fortuna que Jó possuía, era algum tipo de herança. Bom, até poderia ter vindo de alguma familiar, poderia, claro que até poderia.
Mas de qualquer forma, Jó manteve o trabalho duro. Mesmo se você receber hoje uma fazenda que vale a milhões e você não cuidar dela, você vai perder a propriedade. A propriedade vai perder o valor porque ela não é produtiva. Então vê que isso não aconteceu com Jó. Por quê? Porque Jó era um homem trabalhador. O ataque do diabo na esfera do campo. E claro, aqui na questão do transporte, o Brasil não é um país assim para dar exemplo em questões de transportes. Temos nossas rodovias completamente péssimas. Então isso dificulta extremamente a questão do transporte da agricultura. Em outras palavras, é o seguinte: o homem do campo dá um trabalho duro, tem um trabalho duro para produzir, e na hora de transportar o que ele produziu, muito do que ele produziu se perde. Por que se perde? Porque o Brasil não tem infraestrutura. E isso vem de muitos e muitos anos, vem de décadas de história do Brasil não ter uma estrutura, principalmente na questão da rodovia. Apesar que eu concordo mais com a questão de que nós deveríamos ser mais fortes na questão da ferrovia. Eu acredito que o Brasil deveria ser ligado por ferrovias para transporte de carga. No entanto, mesmo a rodovia que está aí há anos continua péssima. Você, se porventura é caminhoneiro, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. O ataque do diabo na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Então você vê que aqui ele tinha a questão da proteína animal, e até nisso o diabo tocou. E claro, vai prejudicar os negócios do nosso Jó, do nosso irmão Jó. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna e em muitos casos hoje também o é. Então, muitas das vezes você que é dono de um negócio, você não deve atribuir tudo ao maligno. A questão que às vezes pode estar o problema do seu gerenciamento. É uma questão às vezes que você pode estar gerindo mal o seu negócio. Então, por essa razão, você acaba perdendo dinheiro. E claro, estamos vivendo uma época difícil de mercado, que muitas coisas se perderam, empresas estão fechando, mas isso, coisas da situação que o mundo enfrenta hoje. No entanto, há casos que sim, é uma ação direta do maligno nos negócios, até porque nós precisamos compreender até um outro certo ponto. Ainda que Abacuque 3, 17 e 18 vai dizer que ainda que a figueira não floresça, eu esperarei no Deus da minha salvação, exultarei no Deus da minha salvação, nem todos vão pensar assim. Muitas pessoas ficam abatidas, e é natural que se abatam por um fracasso no negócio, por exemplo, um negócio quebra, uma empresa quebra. Então há um prejuízo financeiro, há aquela burocracia dos negócios. Então sim, existe sim a questão de ficar abatido por esta razão. Entretanto, nós precisamos continuar, assim como Jó ficou, apesar do seu drama, continuar firme no Senhor. Síntese do tópico 1. A tragédia de natureza econômica atingiu Jó tanto na esfera comercial quanto na esfera do campo. Tragédia de natureza familiar. Filhos. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de forma calamitosa. 7 filhos e 3 filhas. O texto sagrado diz: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto. Aqui existe uma questão que eu honestamente eu não sei responder,
Se você souber, por favor, deixa aqui nos comentários para a gente aprender junto, porque a proposta é essa. Eu, particularmente, eu não compreendo bem a questão de que Satanás conseguiu mover a questão do vento, por exemplo. Uma vez que é Deus quem faz o vento, quem cria o vento, eu, honestamente, eu não consigo entender ou até mesmo explicar como Satanás fez isso com Jó, de soprar um vento e derrubar a casa, né, onde estavam os filhos de Jó, vamos assim dizer. Não sei também se foi uma questão, né, de repente foi uma permissão, Deus permitiu que dessa situação o adversário fizesse cair, vinha aquele vento. Mas aqui perder os filhos, quem é pai, quem é mãe sabe, às vezes o filho, ainda mais essa geração de hoje, né, que o filho não pode chorar um pouquinho, que o pai e mãe já se desespera. Antigamente, quando eu era garoto, eu não tinha essa moleza não. Mamãe era bem firme. Bom, mas vamos compreender que quando alguém perde o seu filho, independente da forma que for, de forma natural, uma doença, seja lá o que for, de velhice, independente, é sempre muito doloroso perder um filho. E aqui Jó perdeu 7 filhos e 3 filhas de uma vez. E ainda assim, apesar desse drama todo, apesar dessa dor, Jó permaneceu firme. Esposa. Agora vamos falar de uma questão que abre uma certa polêmica para certas pessoas. A frase amaldiçoa Deus e morre, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentam suavizá-la quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Nesse caso, ela de fato estaria dizendo: você continua aí com essa sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta. Por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceite a morte. Outros procuram atribuir o sentido ao texto, o qual ele não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. No entanto, as evidências do texto depõem contra esse entendimento. A reação de Jó ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca confirma esse fato. Com esse ponto de amaldiçoa o seu Deus e morre, ele vai trazer algumas considerações. Na verdade, bem da verdade, independente da fala original aqui da esposa de Jó, não mudará em nada. Dará o mesmo sentido. Porque amaldiçoa Deus e morre, dá uma ideia direta para que Jó fosse se entregar à morte, ou seja, deixasse de lutar. Ou então que ele viesse louvar a Deus e morrer. Como eu compreendo essa parte? Amaldiçoa a Deus e morre. Quando a mulher de Jó falou isso para Jó, na verdade ela estava falando uma ironia, ela estava sendo irônica. Na verdade ela estava dizendo algo: abençoa o seu Deus e morre. Mas ela falava isso de forma irônica. Ela falava de forma irônica. Então ela estava, na verdade, dizendo: amaldiçoa a Deus e morre. Mas independente das interpretações, independente de como você pensa, qual é o seu pensar, se você discorda ou concorda comigo, independente do que você ou eu acharmos, ou interpretarmos, na bem da verdade, a Bíblia não é achismo, né? A Bíblia é interpretação. Independente da forma que você interpreta ou da forma que eu interpreto, a verdade é: a mulher, a esposa de Jó, disse algo para Jó, mas foi repreendida pelo próprio Jó. O fato: um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas, etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. O vento, numa forma que não literal, numa forma simbólica, sempre virá para nós. Nós sempre passaremos por situações difíceis, por situações que só o sangue do Cordeiro
em questões familiares. Entretanto, nós precisamos continuar firmes no Senhor e buscar a resposta desse vento em Deus, na palavra do Senhor. Precisamos voltar a Deus, voltar à palavra, continuar fazendo a leitura da palavra. É bem verdade que muitos cristãos hoje, se você chegar na casa dele hoje, agora, e perguntar para ele onde está a sua Bíblia, muitos deles nem vão saber onde está. Por quê? Porque não fazem uso da palavra, não fazem uso da Bíblia que tem em casa. Mas perguntar para ele onde tem outra coisa, de repente o celular, ele sabe onde está o celular, outra coisa, ele sabe responder, mas a Bíblia muitas das vezes nem sabe onde está. Por quê? Porque não faz uso. Então a Bíblia ela é a nossa espada. Bom, então se eu sou um soldado de Cristo e não manejo a espada, então eu sou um soldado fraco, eu sou um soldado desprevenido, eu sou um soldado que não estou armado com a minha espada. Então isso aí é perigoso e por isso muitas pessoas têm perdido sua família, porque não tem estrutura da palavra, não tem conhecimento da palavra, não sabe o que Deus tem o propósito naquela situação e não sabe resolver. Por quê? Porque não leem a palavra. Síntese do tópico 2. Jó perdeu 10 filhos em um só dia e sua esposa instou-lhe a abandonar a fé em Deus. E você, quando está passando uma situação difícil, você também pensa em abandonar a Deus? Já passou isso pela sua cabeça alguma vez? Tragédia de natureza física e psicológica. O diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante do livro. Se falando em doença, em saúde, o Brasil anda bem mal, né? Como eu gosto de dizer, a saúde do Brasil está doente. Vemos, independente do tempo que você vive no Brasil, se é que você, uma vez que você sempre viveu aqui no Brasil, vou levar isso em consideração, você vê que sempre a saúde do Brasil é ruim, os hospitais são ruins, os prontos-socorros são péssimos. Então nós sempre temos, e qualquer situação que temos de dificuldade de saúde, nós ou pagamos por isso, por essa saúde, ou ficamos aí na prova, num vento. E Jó não foi diferente. Jó teve uma situação bem delicada. Jó teve uma enfermidade completamente terrível. Nós entenderemos logo em seguida o porquê, durante o trimestre, quero dizer, nós entenderemos o porquê de tais situações e porquê tal ferida. Então vemos que Jó padeceu na sua saúde, mas sim, ele continuou firme no Senhor. Saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via acometido de uma grande desgraça. Ele ia para o Monte de Cinzas, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos e aves de rapina. Olha que coisa trágica. Um homem que outrora era trabalhador, trabalhava, era um homem próspero, agora ele se vê em uma grande desgraça, a ponto aí, algumas traduções vai dizer que Jó se coçava com um caco de telha. Então, muitas das vezes, vemos que Jó usa um pedaço de telha para, assim, amenizar o seu sofrimento, a sua dor no seu corpo. Então, o adversário, ele colocou algo tenebroso, feridas na vida de Jó, que ele precisou, ele foi para um lugar de desprezo, um lugar onde somente as pessoas, vamos dizer, imundo, ficavam, as pessoas desprezadas, as pessoas miseráveis, as pessoas que estavam somente esperando a morte, porque não havia mais solução
para ele, e ali Jó foi estar. E vemos assim, ainda assim, Jó se manteve firme. Saúde mental. Não há dúvida de que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permitem fazer essa dedução, mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia do seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto. Bom, é muito provável, devido às circunstâncias, que Jó tenha de fato ficado em depressão. Ter depressão não é pecado. A depressão, ela não é pecado, mas ela pode gerar pecado, como o suicídio, por exemplo. Então, ele gera um pecado, mas a depressão em si, ela não é pecado. Uma pessoa que tenha depressão, ela não está pecando por isso. Ela não está pecando por ter depressão, devido às circunstâncias da vida. Agora, ela não pode se entregar. Foi o caso de Jó. Jó não se entregou, Jó se manteve firme. Apesar que ele até falou contra o dia do seu nascimento, mas de qualquer forma ele se manteve firme. Síntese do tópico 3. Além de perder bens e familiares, a tragédia atingiu a saúde física e mental de Jó. É muito possível que as pessoas hoje sintam mais dor na questão mental do que até mesmo no físico, né? Conclusão. Nesta lição vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante da calamidade dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Então vemos que o adversário tocou na família, na saúde, no trabalho e nas riquezas de Jó. Mas Jó se manteve firme apesar do seu drama. Jó não se entregou, Jó se manteve firme porque ele cria no Senhor. Então que nós venhamos a cada dia mais, independente dos nossos dramas, das nossas situações, das nossas dores mental e até mesmo física, das nossas perdas, independente do sistema de saúde, independente da nossa questão financeira, que nós venhamos falar como falou Abacuque: ainda que a figueira não floresça, eu exultarei no Deus da minha salvação, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Então que nós venhamos ter o mesmo pensamento de Jó, saber que Deus está conosco, nós somos provados por Deus e certamente, permanecendo firme, nós seremos aprovados por Ele. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. E não se esqueça, independente das circunstâncias, vá à escola bíblica dominical da sua igreja. Se porventura a sua igreja estiver fechada no horário, vai numa outra igreja, mas não deixa de ir na escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!